Fala pessoal, Danilo Paiano aqui hoje do Mundo Equestre. Mais uma vez nós estamos com uma novidade muito interessante para você que é apaixonado por cavalo, pelo laço em dupla e tudo que envolve a indústria do cavalo. E primeiramente deixe a sua cidade, a sua região, de onde, que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo o programa hoje. E coloque pra gente aí a dúvida que você tem. Hoje nós vamos abrir uma caixinha de perguntas aqui automática, para na hora a gente conseguir responder as perguntas. Eu tô com um cara aqui que começou o laço em dupla no Brasil, o professor, o pai do laço no Brasil, um dos principais caras que fizeram parte dessa história do laço em dupla, que o primeiro cara que começou a enrolar a corda, e tem muita história boa para contar pra gente, muito bate-papo muito interessante aqui, e ele vai tirar muitas dúvidas, ele que até hoje dá curso de laço, e vou passar a bola para ele aqui, Celso Batista. Este vídeo conta com o apoio de grandes parceiros que acreditam e fortalecem o nosso trabalho. Álvaro Janini, médico veterinário da J Equinos. Master Trailers, JC Moda Country, Lúcio Ferragens, Celas RC, Horse Life e a médica veterinária Sara Leite. Ecopontes, sobrepondo obstáculos com sustentabilidade. A todos os nossos patrocinadores, o nosso mais sincero reconhecimento e profundo agradecimento. Olá, Danilo. Boa tarde. Eu estou na estrada aí já faz um tempo, né? Eu gostaria de passar para vocês algumas coisas, que é como o laço em dupla difundiu e chegou aonde está hoje. E hoje tem inúmeros laçadores. E tem uma ala muito jovem, que é o que cresceu mais, o laço cresceu mais na juventude, certo? E muitos deles não sabem como eram os team rope lá atrás, né? Começou com as fazendas, com os laços de gado, as boiadas, do tempo de 1900 e muito mais, já existia o gado, o cavalo e o laço, né? E depois veio vindo, e quando foi na década aí de 70, os 60 e pouco, 70, o Rancho Quardimilha foi fundado por um grupo de fazendeiros, né? Também apaixonado por cavalos e laço, né? E aonde veio a inserção do quarto de milha por via da King Ranch, né? Chegou ali, né? E esse povo, eles montaram isso e buscaram lá nos Estados Unidos o team rope, sendo com a dificuldade de que ninguém usava enrolar a corda no pito, laçavam-se todos amarrados no pito, como é o laço individual, né? Uhum. E o team rope era feito assim, um laçava a cabeça, o outro o pé, mas com as cordas amarradas. Não tinha técnica, não tinha nada, era um estilo campeiro, um estilo de fazenda. Foi usado bastante em solta, em castração de boi nas fazendas, né? Depois começou a vir para as arenas fechadas e virando competição, né? Aí quando foi em 86, o Rancho Quardimilha trouxe, por via da ABQM, um americano por nome de Greg Hill. Ele era de Amarillo, do Texas, ele tinha sido atual campeão mundial da AQUA, da Associação do Quarter Horse. E ele veio ensinar algumas coisas para nós. Foi um curso maravilhoso, um curso caríssimo na época. Que ano esse aí, Celso? 86. 86. 86. Aí ele começou ensinando como que alimentava o laço e como que serrava, como que trazia no pito, né? E alguma coisa de como tirar o boi. Porque na época eu era parceiro do Adalto, nós ganhamos ali muitas provas, amarrado, com as cordas amarradas,
Então, o Adalto laçava o boi pelo pescoço ou chifre, tirava por cima do pescoço do cavalo e puxava o cavalo, em vez de sair com o cavalo para a esquerda, ele saía com o cavalo para a direita. E eu entrava na cruzada por trás do boi e laçava o pé do boi amarrado. Era um estilo que nós criou, só teve nós dois laçando nesse estilo. Mas nós ganhamos muita prova com isso. Os tempos eram mais altos, 8, 10, 15. Ganha muita prova com média de 15, 18, de 20. E esse curso foi pago? Esse curso em 86 esse curso foi pago. Foi? Esse curso, o americano cobrou de 10, exigiu 10 pessoas, somente 10, e cobrou $10 mil das 10 pessoas. $10 mil em 1986? Eu me lembro que eu vendi, e o Adalto também vendeu, nós vendemos 10 bezerros meus, 10 garrotinhos dele, nós vendemos 20 garrotes para pagar o curso. Fora o valor que nós compramos uma corda a cada pessoa, e na época uma corda de tin rope que ele trouxe era equivalente ao valor de um bezerro hoje. Aí que eu falo, Celso, a paixão pelo laço, né? Quem que ia disponibilizar 10 garrotes, 10 bezerros seu para fazer um curso de laço? Certo. Então, mas nós queríamos melhorar. Pois é. E aí melhoramos. Isso. Naquele ano, a gente continuou laçando nas provas com a corda amarrada, em casa treinando com a corda solta. Quando foi no ano seguinte, abril de 87, nós entramos na BQM. Tinha BQM, já tinha as BQM, provas. Já tinha BQM. Nós entramos e a primeira etapa foi Paranavaí. E nós fomos com 2 duplas de cavalo. A única dupla que estava com as cordas soltas era eu e ele. Nós ganhamos primeiro e segundo. E as outras 70 inscrições que tinha era com as cordas amarradas. Aí o pessoal pensou o quê? Falou, vamos tentar laçar com a corda solta. Aí, já no próximo ano, e naquele ano nós ganhamos o campeonato nacional, o aberto, o profissional, né? E quando foi em 88, aí surgiu o amador para quem era proprietário. Os animais eram nossos, então nós entramos no aberto, o amador, e ganhamos a BQM, o aberto e o amador. Então nós ganhamos tudo. E nesse ano já começou algumas pessoas laçar com o laço também solto. Tinha um tal de Marden, de Marília, um rapaz que já estava laçando. O Testa começou ali em 88, laçar com a corda solta. E aí começou mais algumas pessoas já começou a nos procurar. E nesse ano a pessoa tinha a opção de laçar amarrado ou solto? Ou amarrado. Mesma coisa, o tempo era o mesmo, tudo igual. Simplesmente o tempo de quem laçava solto era muito menor. Porque conseguia recolher. Recolher boia, E nós tínhamos nos preparado muito no dia a dia, no campo, na fazenda, nos treinos. E essa ideia, Celso, de enrolar a corda, conseguir pegar a corda e enrolar, foi o americano que passou para vocês, ou vocês viram algum vídeo, sei lá, de alguma outra forma vocês conseguiram desenvolver isso, ou foi ele? Foi ele que trouxe. Aí, em seguida, surgiu uma fita de vídeo do Júlio Moreno laçando cabeça e o Walt Wardwood laçando o pé. Ele até tinha uma técnica que a gente usa bastante, eu uso nos cursos meus, os 4 passos, para que você entenda o segmento. O olho no alvo, o giro passando próximo do lombo do boi, a posição do meu cavalo e o arremesso da laçada. Estou falando do laço do pé. Os 4 pontos. Isso, 4 pontos. Estão vendo? Estão ouvindo, pessoal? Aí o pessoal que é apaixonado pelo laço, que gosta do cavalo, que gosta... Os 4 pontos, mais uma dica aí preciosa, não deixa passar batido, que depois vocês apanham muito com isso, é uma coisa simples, né, Celso? Sim. Você vai saber melhor que eu falar que o quanto é importante isso aí para a pessoa conseguir laçar o pé do boi, né, os pés. Sim. O problema não, a laçada que dá certo, já deu certo, não tem questionamento. Mas quando você tem dúvida e quando você está errando, você tem que descobrir, o primeiro passo é aonde você está errando. Né? Então, dividindo em 4 passos,
em 4 itens, você consegue saber aonde que está o ponto que você precisa se focar melhor. E qual são, vamos repetir para a turma, os 4 pontos? O olho no alvo, Olho no alvo, o giro direcionando para o alvo, a posição do seu animal e o arremesso. Isso para a cabeça e isso para o pé, certo? Uhum. Se você vai laçar chifre, o teu alvo é a nuca do boi. Se você vai laçar pescoço, é o cupim do boi, certo? E o pé, se você vai laçar o pé, a tua mira, a tua direção é o jarrete do boi, o jarrete da perna direita, e aí o laço passa pegando o segundo pé, né? Então, esse aí, num curso, a gente mostra tudo isso. É normal chegar pessoas lá dizendo assim, olha, se eu sair daqui laçando o cavalete, para mim, eu já estou satisfeito, né? E ele sai de lá levando vídeos que ele laçando o boi, saindo do brete, laçando o boi, desde que tenha uma equitação. A equitação é fundamental. Se você monta bem a cavalo, pessoas que correu tambor, baliza, trabalhou no campo, trabalhou em fazenda, né? Fez cavalgada, então ele tem uma equitação. Aí, quando ele pegar o laço, não muda muito, certo? Agora, a pessoa que nunca montou a cavalo, não teve equitação nenhuma, tem mais dificuldade. Ele trabalha com o laço, a hora que ele está dominando, aí ele vai para o cavalo, gera uma outra dificuldade, né? Como dirigir, eu falo que laçar e dirigir tem muita semelhança. Laçar e atirar tem muita semelhança, certo? Então, isso aí que eu mostro, dirigir, quando você vai tirar a carteira de motorista, você não tem habilidade, você está começando. Então, depois você está conversando, ouvindo música, dirigindo, dando atenção para todos os itens com tranquilidade. Com tranquilidade. Este vídeo conta com o apoio de grandes parceiros que acreditam e fortalecem o nosso trabalho. Álvaro Janini, médico veterinário da J Equinos. Master Trailers. JC Moda Country. Lúcio Ferragens. Celas RC. Horse Life e a médica veterinária Sara Leite. Ecopontes, sobrepondo obstáculos com sustentabilidade. A todos os nossos patrocinadores, o nosso mais sincero reconhecimento e profundo agradecimento. Celular, né? E então, seguindo essa parte aí do que a gente conversou agora a respeito do... Como que começou, Celso? Como que o senhor começou a ter esse interesse pelo laço em dupla, de catar uma corda na mão? Já começou lá pequenininho, só que as competições, a gente estava conversando ali, o senhor já me adiantou um pouco que as competições começaram a falar assim, ó, tá valendo um dinheiro, que ano mais ou menos isso aí? Certo. O laço em dupla, eu vim conhecer ele aí na década de 80. No começo de 80, a gente trabalhava no campo e um rapaz de Martinópolis, eu gosto muito de enfatizar o nome dele, que era o Adalberto Neves, que ele me colocou no laço. Ele disse, Celso, você tem uma habilidade boa e nós vamos fazer uma solta de boi, capação de boi, e você vai comigo, eu te arrumo um cavalo. E eu fui com ele, e ele falou assim, nossa, mas nós estamos com um clube em Martinópolis e você poderia participar do grupo nosso lá, né? E eu fui com ele lá, ele pagou, fez a inscrição e emprestou o cavalo para mim, eu corri, lacei bem, mas não ganhei, né? Dentro de... Correu cabeça ou pé? Eu corri, era bezerro, né? Era bezerro. Era bezerro. Depois, quando foi uns 2, 3 meses depois, teve uma competição e eu fui, e no bezerro eu peguei um 3º colocado. Aquilo para mim, a segunda vez... ganhar. Então, o 3º para mim era marco de 1º colocado. Né? Em seguida, o Martinópolis levou uma equipe em Altinópolis para uma feira lá.
E nós fomos, e aí o Adalto já foi comigo, certo? E lá nós corremos o bezerro e nós fizemos o team rope com as cordas amarradas e eu e o Adalto ganhamos primeiro. E aí Martinópolis falou, não, vocês vão fazer parte do meu grupo. E eu comecei em Martinópolis em 81, né? E depois, 2 anos depois, eu já tinha minha tropa, tudo, já tinha cavalo crioulo da King Ranch e nós corremos nos campeonatos regional da Alta Paulista, ganhamos bastante campeonato naquele ano, 84, 85, 86. Aí, em 86, nós fizemos o curso com o americano. E nesse mesmo ano também, o Roy Cooper veio dar um curso no Brasil de bezerro, de laço individual, e nós fizemos o curso também, e eu cheguei a ganhar em 87 o laço em dupla de Poto do Futuro do pé, o único laçador com a corda solta, né? 88 aí eu já tinha mais gente laçando, mas eu ganhei num cavalo meu, eu ganhei o Poto do Futuro do bezerro, o Poto do Futuro, no mesmo cavalo, o Poto do Futuro de pé e o campeonato nacional, nesse mesmo cavalo. E nesse tempo, quando começou a se destacar, o pessoal já começou a procurar algumas dicas, os cursos. Sim. Como que nós estamos falando de 80 e na década de 80? Isso. 90, 2000, isso há quantos anos atrás? E até hoje... 40 anos atrás. 40 anos atrás e até hoje eu sou de 85. Nesse tempo eu estava nascendo. Eu tive o privilégio de acompanhar um curso lá em EP, um pouco lá do curso, e já foi muito bom para mim. Depois o Adriano me ajudou e... Enfim, isso de ganhar, o senhor falou o segundo, o terceiro lugar, o quanto que é gostoso a gente ganhar, e todo mundo faz o curso para querer ser alguém, não vai ficar rico laçando, só que eu digo assim, quem que não quer subir num pódio, quem que não quer segurar um cheque, quem que não quer ter uma fivela que ganhou numa prova, né? Todo esse esforço vem a ser recompensado nesse dia. Isso. Né? E essas dicas, esses cursos já começaram nessa época, e até hoje, fala um pouquinho pro pessoal de casa, que até hoje o senhor... faz os cursos, ensina a molecada, tem alunos de lá de trás que estão competindo ETR até hoje, né? É legal a gente passar isso pro pessoal de casa. Até hoje, na ETR, por exemplo, deve ter, eu não sei o número exato, mas uns 10, 12, que são alunos direto, né? E na sequência, os filhos dos alunos, né? Na sequência, os alunos dos alunos, certo? Até hoje vem destacando. E hoje eu ainda tenho um centro de treinamento lá, com bastante coisa simples, só que funcional. As pessoas vão lá, não é nada muito bonito, mas a beleza sai de lá, o conhecimento. Né? As pessoas que saem de lá com a bagagem, com conhecimento, com uma força, como é que eu digo? A certeza de que ele está no caminho certo. Essa base é muito boa, né? Essa base é muito boa. Valiosa, né? Para quem tem um interesse de aprender a girar uma corda, montar num cavalo, é bem interessante isso aí, né? Sim, porque pegamos um iniciante zero, que não tem conhecimento nenhum. Se ele vê um profissional hoje, digamos... Um elite do laço, ele vê muito rápido, ele tira pouca coisa dali. E num curso base, ele vai entender, porque ele começa fazendo devagar e a rapidez vem com a perfeição. Né? Na medida que você está apto, você faz ele rápido, como esses profissionais de hoje, estão mostrando ali uma laçada rápida, né? Uhum. Sendo que hoje nós brigamos aqui na elite do laço nosso um tempo de 5 e 6. São os tempos almejados, os tempos concluídos. Quer dizer, já para você ver nos Estados Unidos é 3, 4. Uhum. Então, por quê? Lá tem uns diferencial. Se nós colocar hoje uma barreira de corda na boca do brete e tirar a barreira do peseiro hoje, esse povo que está laçando a ITR aqui, todos eles vão fazer 3 e 4, 3 e 4. Isso aí, exatamente. Agora,
Aqui Eles existe... já laçam na final uns boi de 4 aí que não sei de onde que tira com a barreira dura, daquela boiada dura. É. Então, o porquê? Hoje as barreiras tá muito dificultando os competidores, Uhum. né? É para valorizar o cavalo, é para valorizar a prova, é para dar uma segurança maior para as provas, não é um golpe rápido, não é uma loucura, um risco de acidente, seja para o competidor como para o próprio animal, né? Então eles fazem isso e dificulta um pouco, e quebrou barreira, tá fora, né? Você vê uma Finals, a Finals começou mais ou menos aí na década de 30, por aí assim, certo? De 1930. Foi? Nossa, 1930, caramba. 1940, Lá atrás, nessa época aí. Uhum. Porque o outro dia eu vi uma matéria de um Tim Hope laçando no estilo de hoje, só que com as cordas maiores, umas laçadas mais longe, umas arenas mais abertas, eles laçando os bois lá com tempo aí de 7, 8, isso em 1935 ou 36, não me lembro, de uma matéria que por acaso surgiu, né? Então, hoje já em 2026, dizer, eles estão com o mesmo sistema de barreira na frente, de tudo. Por quê? Porque a finalidade do laço é um esporte, é um trabalho, é um ganho, é uma remuneração que todos que vão lá vai pensando no dinheiro que ganha, mas em pauta real, o show. Uma laçada bonita, uma laçada... Agora aqui para nós, Brasil, tem uma diversidade grande, que é o ser profissional, Danilo, é muito difícil. Porque se você é profissional e você faz certo, não fez mais que obrigação. Se você errou uma laçada, você já é queimado. Se você vai numa prova, errou 2, 3 bois seguidos, não, ixi, fulano tá por fora. Bom é o fulano. Na outra prova, inverte. Aquele um laça bem, o outro laça mal, né? Então... Mas eu acho que eu acho que é isso que torna o Tim Hope, principalmente, um dos esportes mais difíceis de ser praticado do mundo e tão fascinantes assim, porque essa diversidade, e essa diversidade de falar assim, não tem um favorito. Não tem. Na Fórmula 1 você fala, cara, tem aqueles 2 caras que estão com tal carro e tal. Ali o cara pode estar com um cavalo bom, o outro com o melhor, o outro com o melhor, só que o outro lá atrás que ninguém espera entra com a melhor e ganha. Sim. Né? Isso é muito legal a gente destacar para quem... Porque às vezes o pessoal que laça tá nos assistindo, o pessoal acompanha bastante. Até agradecer a audiência sempre do pessoal que laça do Brasil inteiro e do mundo. Nos Estados Unidos tem muita gente que acompanha, a gente os meninos cuidam disso aí e vê lá. Só que tem muita gente que nunca montou um cavalo e gosta de assistir o programa. Sim, né? Então é legal a gente passar isso pro pessoal de casa, o quanto que esse esporte, o quanto que a indústria do cavalo, Celso, vai saber falar melhor que eu, há quantos anos, décadas no mercado, o quanto isso é importante para a família, para o pessoal de casa que gosta de assistir, para quem quer montar num cavalo, o quanto que isso gera de emprego desde lá de trás, né? Poderia falar um pouquinho pro pessoal de casa. Não, isso aí. A indústria do cavalo, ela é imensa, ela não tem limite, né? Desde uma luva, por exemplo, que é uma peça minúscula, né? Até o crescimento, o cuidado, a doma de um cavalo, né? E as premiações milionárias que tem, certo? Exato. Né? E para o jovem, isso é importantíssimo. O jovem de 8 a 18, ele está com a mente todinha aberta. Então, você pode ver que o destaque hoje, com esse jovem talento aí, tá uma febre, né? Só que é uma febre boa. Boa. Né? Você entendeu? Os pais tiram o foco dos filhos na rua, nas más companhias. Dentro do cavalo também tem coisas não muito boas? Tem. Mas em todo lugar tem. Só que no cavalo é mínimo o número de situações desagradáveis. Né?
Mas hoje, antigamente, Danilo, o povo só ia laçar depois que bebia um tanto de bebida alcoólica. Hoje, graças a Deus... Tá muito saudável, né? Tá muito muita saudável. família, isso cara, aí. Depois, para comemorar, aí até ele vai na cervejinha dele, coisa e tal, mas hoje aquilo ali, ele tá levando como um trabalho, como uma seriedade, ele tá levando aquilo ali, certo? Hoje nós temos um número de laçador muito grande. Se nós formos olhar, a parte jovem está muito maior do que a parte adulta. Desde a provinha do cavalete, a molecada já vem. Desde lá da base. Você pega hoje criancinha com 2 anos, rodando uma corda perfeita. Eu tenho meu neto mesmo, o Leonardo, filho do Rafael Cotini, que ele com 1 ano e meio, ele dormiu, eu dei uma corda de presente para ele, ele dormiu abraçado com a corda. Você entendeu? Hoje ele laça o cavalete, ele já tem o Instagram dele, que muitos conhecem. Você entendeu? Então, essa é a parte boa. E os pais também vêm acompanhando as famílias, é um ambiente familiar, é um ambiente onde está muito melhor de se ir do que, às vezes, aproximar de um outro tipo de esporte. Quebrou muito tabu já, né? Eu acho que os esportes equestres, sim. Principalmente o laço, os 3 tambores também, as outras, o ranchote é um esporte muito família. Muito família. Mas eu acho que quebrou muitas barreiras do pessoal que falava, quem mexe com isso aí é que não tem o que fazer, ou é à toa, que não tem que... E às vezes são pessoas que têm muita informação, às vezes pessoas que têm estudo, e nada impede de trabalhar com cavalo, e um dia o nosso país chegar a 1/10 do que é os Estados Unidos hoje. Né? Sim. Quanto que eles valorizam isso e quanto a gente tem que se espelhar nele para falar, fica bom. Mas o Vinícius, um rapaz lá foi lá para os Estados Unidos agora, colocou bastante vídeo, a gente consegue ter uma noção. Eu nunca morei lá, nunca vivi lá, mas dá pra gente ter uma noção o quanto eles estão adiantados, o quanto as coisas funcionam lá. E aqui eu acho que tá melhorando aos poucos, e eu tenho esperança que um dia seja um pouco parecido com o que eles fazem lá. Com certeza. Quando eu estive lá, eu fui na casa de um senhor e ele, no laço individual, ele foi campeão mundial em 1950. Observa, eu já nasci em 54. 1950. 1950, ele estava com a fivela de que ele foi um campeão, que ele ganhou um campeonato mundial de bezerro. Nós chamamos de laço individual. Né? Então, naquela época também já tinha, eu não conheci ninguém. Eu conheci lá algumas pessoas. Eu tive na casa do Clay O'Brien Cooper, que é 7 vezes campeão mundial de laço de pé. Uma lenda. É a lenda. O cara é o cara. Né? Então, e um cara humilde, simples, tirando foto com a gente, falando, explicando alguma coisa. Eu tinha o David que entendia um pouco melhor do que eu e me ajudou bastante. E depois disso depois que eu ganhei meus campeonatos, eu ganhei 4 Potros do Futuro e 4 campeão nacional e um congresso, certo? E depois que eu ganhei isso tudo, eu ainda fiz mais 8 cursos de team rope, simplesmente para mim pegar conhecimento técnico para mim poder continuar ministrando os cursos. Então, o primeiro curso que eu ministrei foi em 89 e o outro foi a semana passada. E já tem quantos anos? E outra coisa, o pessoal engraçado é o quê? Que deu, lá atrás foi contando que deu 10 bezerros, o Dalton deu mais 10, vendeu, no caso, para conseguir fazer um curso, e hoje, como que essa informação chega tão fácil pro pessoal de casa, e às vezes não é tão valorizado. A gente tenta fazer um trabalho mais limpo possível, mais informativo possível, e que o pessoal teria que acho que dar um pouco mais de valor, do pessoal novo. Mas quem quer girar a corda, quer correr. Mas hoje, no seu tempo tinha menos, no meu menos, um pouco mais. Hoje tem muito mais para molecada nova, né? De informação, de giro, de arremesso, de posição, imagens para o pessoal conseguir distinguir o que é uma boa entrada, né? O Adriano comentou ainda no curso, a gente na última gravação, no último episódio que nós gravamos com ele, nem foi pro ar ainda, mas ele comentando que gostava muito de ver o vídeo dos gringos, que parecia de pertinho. Ele falou, cada hora eu pego uma coisa. Isso nós estamos falando de um cara que tá há décadas
ganhando tudo e competindo top 15 até agora, e tá sempre buscando informação, é o caso que o senhor comentou aí, né, com a gente, que tá sempre querendo aprender. Sim, a base ela é importante. Ô Danilo, se você tiver uma base boa, um conhecimento técnico bom, de cada corrida você tira um detalhe. Outro dia eu tentei num vídeo, eu voltei ele muitas vezes, e eu classifiquei assim, de 20 a 30 detalhes numa corrida. Numa laçada, saiu um laçar-cabeça, outro pé, nesse detalhe aí, de 30 detalhes. Sim. Detalhe, dizer, a forma dele sair com a corda é um detalhe, o giro que ele levanta, a posição que ele serra o laço, a posição que ele recolhe uma boia na mão, a posição dele segurar o cavalo para tirar o boi mais confortável para o peseiro, né? Então, tudo isso, se você não tiver um conhecimento base técnico, você não vê. Você fica olhando, se você não tem técnica, você vê a corrida. Você só define duas coisas. Pegou e não pegou. Exatamente. E com o conhecimento técnico, você fala, ele pegou porque aconteceu isso, e ele não pegou porque ele fez isso, assim, que poderia naquela hora não ser a hora. O que nós chamamos de team hope? Responde. Laço em dupla, né? No caso, laço em dupla. Laço em dupla. O team hope, o team vem de um time. Um time é 5. Então você e seu cavalo, o seu parceiro e o cavalo e o boi. Você entendeu? Se num time você tiver um ataque bom, mas não tiver defesa, você toma, a hora que escapar, você toma gol. Se você tem uma defesa boa, mas não tem ataque, você não deixa marcar, mas você não marca para frente. Você entendeu? Exato. Então você tem que ter isso no teu time. Não adianta eu ter o melhor cavalo e eu não estar pronto. Não adianta eu ser um profissional bom e não ter um animal para me ajudar. Ou nós não termos o boi. Um boi que não dê condições. No entanto que a gente vê a movimentação, a hora que sai, que é uma coisa leve. Se sair tudo doido, não. Cada um sai buscando seu espaço e acontece tudo sincronizado. Né? Um sincronismo. É um sincronismo, né? Então, essa é uma parte muito importante, né? Na parte técnica. Hoje, Danilo, eu trabalho como um técnico de futebol. Como um técnico de futebol. Eu fui competidor. Hoje eu não participo de competição. Tá? O jogador, ele não joga mais. Mas o técnico, ele sabe aonde ele te colocar em situação favorável. Para fazer o gol. Pode ser lá na cara do gol. Ou seja, fazer você evoluir. Para ganhar a prova, eu falo, é gostoso a gente montar num cavalo, Celso, o cara fala, não é só o handicap, mas é gostoso você dominar a situação, você conseguir fazer com calma, para não se machucar primeiramente, né? Sim. Não perder um dedo, não cair, não se machucar, quebrar, Deus no livre, alguma coisa. E até para você ver o seu cavalo trabalhando bem, é gostoso você ver aquilo acontecendo, você treinar, correr com um amigo seu, ou ir numa prova, ou conseguir treinar fazendo aquilo bem feito. Eu acho que isso é muito importante, porque vai além do, mas você tem que ser o campeão mundial, não. Você tem que conseguir fazer aquilo ali bem feito, já é muito difícil para quem tentou laçar, porque a gente vê que no meio do caminho, falando do laço agora, fora os 3 tambores e todas as competições que envolvem, não é fácil o cara competir, o cara ouvir seu nome lá e partir pra cima e ser um cara bom, ver uma arquibancada lotada, o pessoal vindo e te falando, cara, você não pode errar, Celso, se dá curso, como que você erra? Se você tá dando curso pra um monte de gente, e a cobrança é constante. Não? E todos nós temos nossas fases. Danilo, é muito importante, hoje ainda tem muita pessoa que fala, Celso, mas ele veio explicando tudo, mas com o conhecimento que você tem, por que você não vai na prova? Quer dizer, tudo existe fase. Eu fico curioso, falo, caramba, o Celso laça bem, depende do handicap que colocasse.
Só que você tá em outra pegada, né? Não tem nem tempo para aquilo. Eu Não. falo, o que por quê? Vamos fazer, eu vou fazer a pergunta agora, Celso. Por que você não tá competindo nos dias de hoje? Ô, Danilo, a lei da natureza é os mais novos vencer os mais velhos. Tá. Repete essa pergunta de novo. Peraí, deixa eu sair esse comercial. Pode ir? Pode ir? E uma das perguntas que fica, que o pessoal faz, igual você já comentou, e eu tô fazendo também, eu tenho a curiosidade, por que o Celso Batista não tá competindo hoje nas provas? É lei da natureza. Os mais novos superar os mais velhos. Tá? Hoje, Danilo, para mim ficar na competição, então eu tenho que largar de qualquer coisa de minha atividade, que é rural, né? E para ficar nas competições. Hoje eu não tenho idade para isso mais. Certo? Essas provas que rodam à noite, eu vejo os meninos aí no ETR laçando 3 horas da manhã, eu acho um pequeno desrespeito, mas às vezes começa lá, como é muito grande, estende muito, então acaba chegando lá, né? Mas hoje eu não penso mais em competição. Hoje eu gosto, eu me realizo em pegar 1, 2, 3, um grupo de 1 ou de 10 e ver eles melhorar o laço dele, evoluir o conhecimento deles, tão quanto eu ter ganho uma prova lá. Tá? E porque também lá na prova, lá você passa a ser individual. É o C e o C. Né? E nesse trabalho de orientação, de curso, de técnica, você vê somente gente vindo para você. Isso é gratificante. Muito bacana isso aí. Ô, Léo, alguma perguntinha aí? Como que tá, pessoal? Tem. Vou pegar aqui. Eu queria lembrar de uma outra coisinha. Vamos, pode seguir. Na época, algumas pessoas dizem hoje, mas na sua época não tinha laçador. Tinha. Na minha época dava 60, 70, 80, 100, 40, 30, 20. Só que era uma inscrição. Então 70 de uma inscrição dá 70. Certo? 70 vezes 4, vezes 6 que dá nas categorias baixa, pacote com 6 inscrições, não é isso? Isso. 6 vezes 7, 42. Então hoje uma prova que dá 400 inscrições, era aqueles que nós competíamos lá contra 70. Então tinha bastante competidores. Tinha. O nível de hoje é um pouco diferente, né? Sim, o nível hoje está muito mais adiantado. Qual que é a grande diferença hoje, Celso? Assim, a nível de tropa, de competidor, de boiada, para aquela época? Na época que a gente começou, era tudo com as cordas amarradas, as cordas compridas. Então demorava a se esticar o laço. Um tempo que hoje seria 5, 6, aquele tempo era 8, 9, 10. Você entendeu? Ninguém laçava com 2 giros. Rodava-se bastante, né? Ninguém jogava um laço na virada. O boi tá virando, o cara já tá pondo no pé. Naquele tempo corria, o cabeceiro não tinha brete da cabeça. Era só o brete do laço individual, do bezerro, o cabeceiro saía de lá, o outro saía daqui ou de lá, certo? Aí aquele um laçava, dava uma parada no boi, o outro vinha, passava por trás do boi e tentava enroscar no pé do boi. Daí ele esticava para lá. Então, tinha gente que laçava com laço de couro, outro laçava montado em burro. Por quê? Porque ele tinha que pegar o boi, ele não tinha tempo, não brigava por tempo. Falando em burro, tem uma jumentinha lá na sua casa que faz um trabalho excepcional lá, né, com o pessoal, com os alunos, que consegue desenvolver muitos alunos durante o curso. Essa é uma jumenta, ela faz a função da vaquinha mecânica, certo? Mas a vaquinha mecânica, ela está sempre numa posição.
certo? E a jumenta, ela muda de posição. Ela anda a passo, a trote e a galope. Então, o tempo da laçada, o tempo do boi, para que você não laça a mão do boi, na laçada do pé você não pega a mão do boi, então você precisa de seguir o tempo do boi. E o que é o tempo do boi? A hora que o boi está aberto, com as patas abertas, é a hora que seu laço tem que entrar debaixo do boi. Quando o boi está no alto, a minha corda tem que estar na frente. Quando o boi está no chão, minha corda tem que estar nas costas. Se o boi estiver mudando as mãos, o pé estiver para frente, então ele está próximo da mão. Aí a chance do teu laço pegar o pé e pegar a mão do boi. Então a jumenta é para mim ajudar, é essa parte do tempo do boi e também para as pessoas que chegam lá com dificuldade de pegar só uma pata só de fora. Então ali eu consigo mostrar para ele o que ele tem que fazer o laço pegar o segundo pé. Vou dar umas perguntas aqui. Tem alguma pergunta aí? O pessoal tá interagindo? Como que tá? Vou dar uma olhadinha aqui também. Pera, vou falar rapidinho, só uma Pode, outra coisa para pode. complementar a Fica à jumenta. vontade. Também, para o tempo do boi, nós temos o balanço. O balanço é um movimento de uma gangorra, né? Onde você só consegue laçar a perna da pessoa que está sentada ali, simulando o movimento do boi, as patas do boi, né? Só consegue laçar se você estiver no tempo do boi. Do contrário, você não consegue. Então é mais uma técnica. E consegue fazer isso com calma, porque o movimento é lento, né, Celso? Dá tempo. Agora, numa corrida, às vezes vem aquela loucura, a postura não é a mesma, né? Não consegue colocar isso nos alunos. Cada boi reage de uma forma, cada caso é um caso. Com toda essa experiência, eu vou seguindo aqui, já aproveitar e fazer essa pergunta. Com toda essa experiência, a gente hoje vai numa prova, o pessoal quer competir, eu quero, quem compete, e a frustração de lidar com a derrota, que é uma coisa normal, mas pra gente é difícil superar. Qual que é o conselho que o senhor daria, eu falo assim, pro pessoal que fala assim, ó, faz isso, faz aquilo, perdeu na outra, você vai tentar ganhar, você vai fazer isso, aquilo, para todos os competidores que nos assistem? A competição é o reflexo do seu treinamento. Se você tem um conhecimento para o treinamento, se em casa você está fazendo consciente, correto, automaticamente você vai fazer lá. Lá gera um nervoso, uma coisa, você precisa se controlar. E caso erre um boi, pensa, esse já não tem mais o que eu ficar pensando nele, esse já foi. Né? Eu errei porque eu estava muito longe do boi, ou porque eu cheguei demais perto do boi, né? Então eu vou controlar melhor. Desses 4 itens que eu tinha dito lá atrás, o mais importante é o fator posição. Se você estiver bem posicionado, você consegue ver seu alvo, você consegue ter um giro direcionado e você consegue fazer um arremesso bom, desde que você tenha boa posição, certo? Se eu estiver mal posicionado, nenhum dos outros 3 itens vai enquadrar. Mas e o cara laçando bem, o cara num cavalo bom, e às vezes o parceiro erra, na outra acontece alguma coisa, ele erra, na outra pega um boi duro e não dá certo, e passa uma fase difícil. É normal isso? O cara tem que fazer o que para encarar isso? É normal. Eu já passei uma fase que eu corri 1 ano e devo ter ganhado umas 20 provas, 30 provas, não sei. Estou contando na minha época. E depois eu fiz um curso e eu desregulei, desconcentrei. Eu passei num outro ano, eu ganhei 3 provas no decorrer de 1 ano. Enchendo de minhoca na cabeça, pensando o que eu tô fazendo, que eu devo... Cada hora eu tentava, eu chegava, eu pensava, agora eu tenho que fazer isso, e era o errado. E eu batia na tecla invertida. Né? Aí eu fiz um outro curso e o cara falou, Celso, você tá com a laçada para laçar um cabrito e quer laçar um boi dos 2 pés. Quando você pegava os 2 pés, o tempo era maravilhoso. Quando eu pegava um pé só, não dava. E como lidar com isso? Foi difícil.
mas a gente tem que ter perseverança, tem que ter Deus em primeiro plano. Tudo que você for fazer, você pergunta, Deus, se for da sua vontade, Porque me a ajuda pessoa que às eu vezes faço. quer desistir, né? Tem Fala, hora que caramba, leva. eu tô Eu fazendo conheço de gente que tudo. desistiu. Eu conheço muito. Fala, cara, o cara tem um dinheirinho às vezes ali porque eu gosto de competir, porque eu trabalho duro, só que. E o cara tá indo bem, tem a chance de ganhar, às vezes é premiação alta, perde, fala, cara. Agora, tem pessoas que ele vai lá, ele só está pensando na premiação. Ele não está focado na competição, na prova, no trabalho, nas laçadas dele. Por partes para depois chegar a hora de colocar a fivela na cinta. Uma boa laçada é o que vai te levar lá. Tem até uma frase dos gringos que fala: quanto mais calmo eu sou mais rápido, né? Alguma coisa assim. Com certeza. Porque se você faz certo devagar, automaticamente você vai fazer certo rápido. Do que tentar ser afobado e fazer rápido, vai ser mais lento. Você vê, tem pessoa que sai tão apavorado que ele perde a laçada. Ele está só preocupado em fazer um tempo baixo. Se você tem confiança no seu trabalho, no seu treinamento, no seu parceiro, no seu animal, aí você consegue executar ela sem pressa. Você vê hoje a pessoa sai, dá um giro, 2, laça longe, tira um boi faceiro e o peseiro completa o trabalho. Aí ele vem, monta em cima do boi, laça, amarra e sai a milhão, ele não dá condição do parceiro. O boi dá aquele soco que derruba o boi. Então, tudo isso aí é atropelamento. Um cavalo bom faz toda a diferença? Com certeza. Ninguém chega a uma Fórmula 1 sem uma máquina boa. Se você leva um cavalo lá, se o seu cavalo é bravo de brete, você já saiu em prejuízo, porque você não consegue concentrar na saída, a chance da barreira é maior e já tira da prova. Quando eu corri Porto do Futuro, meus cavalos, as melhores notas dos meus cavalos, tanto no bezerro como no Team Hope, era o brete. Meus animais entravam lá e tinha confiança, eu tinha confiança neles e ele em mim, que eu só ia mandar ele na hora que fosse certo. Eles estavam lá parado, quieto, olhando e esperando. Tinha um cavalo que ainda fazia assim às vezes, mas os outros ficavam centrados. Então, as melhores notas eram ali. Se eu já chegava na competição com as notas boas do brete, a chance de eu sair lá no fim é onde eu ganhei o Porto Futuro 87 no Zorro, onde eu ganhei o Porto Futuro 88 no Queen's Gold, tanto cabeça como bezerro, e 89 no Currupio Mac, 90 num cavalo do Serginho Cássio, 91 num cavalo do Cláudio, 93 numa égua do Guto Medeiro. Esse cavalo primeiro aí, que documento que era? Que filiação que era? Porque era lá em 88... Esse Zorro era filho do El Zorreiro. E o Queen's Gold já era uma linhagem de conformação do Farambuchala. O Currupio Mac já era uma criação do Rui Terra. Boston Blitz. Conformação que trabalhou, né? Que trabalhou. Que ninguém valorizava e ele trabalhava na cabeça, no pé, no bezerro, aonde você colocasse. Teve muita conformação que trabalhou, que veio para o Brasil como conformação e trabalhou muito. Né? Muito legal isso aí, muita história que se a gente for levar, hoje vai dar algumas partes, mas nós vamos encontrar mais. Eu quero ir lá para a gente mostrar um pouco para o pessoal de casa, para o pessoal que é iniciante, pessoal que está começando ali, mostrar para eles essas dúvidas. Hoje nós vamos tirar algumas, mas para mostrar o balanço. Tem uma técnica do balanço no seu curso, né? Como que é? Você coloca uma pessoa num balanço. E balança, então, as pernas do boi vai e vem. Então, toda vez que o pé do boi estiver no alto, a minha corda tem que estar embaixo. Toda vez que o pé do boi estiver no chão, minha corda tem que estar nas costas. Ou seja, cada pulo do boi é um giro do meu laço. Se o boi está pulando rápido, estou girando rápido. Se o boi está pulando lento, eu estou girando mais lento. Né? E o balanço dá para você entender isso aí. Né? Muito. Tá. É bacana. Pessoal, agora aqui algumas perguntas que nós recebemos aqui. Já tiveram algumas durante a semana também. O cara ainda mandou perguntando que tava laçando. Falando, cara, tô laçando um pé.
Só o pé de fora, o direito. Do pé de fora. O pé de fora. O que será que aqui daria para dar uma dica, Celso, para dar uma força para esse companheiro? Tem uns 4 itens que te leva a laçar o pé de fora. Uma delas é a laçada muito pequena. Outra, um cavalo atrasado, um cavalo que fica longe do boi. Por mais que você coloque força, arremesso, sempre o laço chega fraco, chega pegando só um pé, certo? A sirigola muito perto da mão, sirigola da corda muito próximo da mão, teu laço dá muito chão e para, certo? E o outro item é você bater pegando, jogar antes do laço entrar, você já puxar ele, serrar ele. Porque na cabeça você laça e serra. No pé você tem que esperar o laço envolver as pernas do boi, para depois você ter aquele espaço de trazer lá em cima e depois chegar no pito. Então esses itens aí, 4, 5 itens por aí. Já ajuda, por aqui não tá com uma corda na mão, mas já dá pra, se a pessoa seguir isso aí, com certeza vai ser um desses aí que vai, o Celso é mais cabeceiro ou pezeiro? Na minha campanha do passado, eu sempre fui pezeiro. Sempre pezeiro. Eu laço cabeça nos cursos. Uhum. Nos cursos, laço lá em casa para trabalhar para os meninos, que lá tem os meninos que estão lá em casa, tem mais pezeiro do que cabeceiro. Aí já faz ajuda para os daí eu laço cabeça para eles. E quando eu estou treinando uma pessoa que está com problema, eu já saio com o boi do brete amarrado. Para mim, trabalhar mais perto, para ele ter o controle, né? Ter um boi mais firme, um boi mais fácil. Porque às vezes você sai para laçar um boi, às vezes o boi muda de posição, você acaba laçando mais comprido, não dá uma tirada boa. E o foco nessa corrida, nessa situação, é você. Mais uma pergunta aqui, Celso. O espectador aqui, no caso, está perguntando: a minha corda está passando por cima da cabeça do boi. É porque o giro dele está com a ponta alta. Ele está baixando muito o cotovelo e a ponta está alta. Se ele levantar o cotovelo, a ponta automaticamente vai abaixar mais. Observa a minha mão. Se eu tenho o cotovelo baixo, minha mão, a ponta está alta. Mas na medida que eu levanto o cotovelo, a minha ponta baixa. Você vai ver as pessoas saem, faz isso aqui, traz a corda lá atrás e arremessa sempre com a palma da mão assim. Se você jogar a mão aberta dessa forma, ela vai passar por cima, certo? Aí é um laço para laçar chifre. Buscando sempre o melhor ângulo para a corda estar no alvo. Direcionando o seu alvo sempre para laçar pescoço, é o cupim do boi, é o pescoço do boi. Esse aqui falou: eu puxo os bois tudo e o parceiro não pega nada. Aí varia muito troca de parceiro. Varia em especial a tirada dele. A pessoa que laça o boi, enrola com a corda da cabeça bamba, ele laça e larga uma sobra de laço e amarra aqui. Então, quando dificulta pro parceiro. Quando o cavalo está saindo para a esquerda, o boi ainda está correndo reto. Aí, dá aquele tranco. Então, dá um soco no boi. Aí dificulta para quem está lá atrás. Ou ele não diminui a velocidade do boi. Ele laça e manda bala, certo? Aí o boi fica com uma velocidade muito alta, dificulta para ele lá atrás. Isso pode ser. Não precisa trocar o parceiro, não, então, pessoal. Às vezes é a tirada do. Um abraço pro Chico aí que tá na live. Aí, Chico, manda vai apertando o coraçãozinho aí, vamos pra cima. Logo, logo nós estamos aí de novo, hein? Dá um requeixo. Como diz o Barral, dá um requeixo. O Barral tá lá numa neve lá nos Estados Unidos, cara. É louco, nevando muito lá. E
e montando naqueles potros, ele falou, hoje eu não vou mexer com nada não, que estão tudo com o lombo duro. Imagina aqui quando faz um friozinho, a gente já passa apurado pra já montar, sofre. né? E Imagina a o cara tropa na fica ruim de neve. mexer, Então, né? como que mexe? Tropa não relaxa. É aqui, ó. Esse aqui, o Felipe, meu primo, que pega muito a mão do boi. Minha corda tá pegando a mão do boi. Por quê? Porque está fora do tempo do boi. Aí tem 3 itens. Uma é você estar fora do tempo do boi. O pé do boi está no chão e a tua corda está na frente. Ela teria que estar nas costas. Quando o pé do boi está no alto, a corda minha tinha que estar na frente, no caso ele está atrás. Então quando o boi corre, que o boi fecha, é a hora que a corda dele está chegando. Certo? Então o boi está fechado. Mas isso aí ainda tem que uma observação, que é se ele não está soltando o laço, em vez de ele soltar embaixo, ele está soltando o alto. Aí a corda também vai lá na direção da mão, certo? Ou ele está com o corpo de laçada muito grande e o cavalo dele está atropelando Chegando o boi. demais, é. Você trabalha com o corpo da laçada de acordo com o perfil do seu cavalo. Se eu tenho um cavalo para frente, que trabalha perto do boi, eu posso ter laçada menor. Se o meu cavalo é um cavalo mais para trás, eu posso ter um corpo de laçada maior, que vai encaixar melhor. Seria como eu disse, semelhante a dirigir, certo? Se você trabalhar muito próximo do carro de trás, muito atrás de um carro, a chance de um descuido é você bater no carro. Então você tem que manter a sua distância, regular a sua distância, certo? Celso, o nosso tempo aqui já tá acabando. Eu acho que... Como que tá aí, Léo? Como que tá aí, Igor? O tempo? Tá com as de gravação. 1h06. Não, mas eu digo 3h30, né? Que É. até o... Falta 7. Eu queria já, de antemão, depois a gente acaba de finalizar com... Queria que você deixasse pro pessoal de casa aí, pros ouvintes, pra molecada que é apaixonada, que gosta do seu trabalho, que é apaixonado pelo laço em dupla, pro pessoal de casa que é apaixonado por cavalo, que às vezes sonha em comprar um cavalinho para poder andar, passear, até o profissional, o maior campeão, o campeão mundial, e todo mundo deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, o caminho que, com toda a sua experiência, o tanto que você já errou e acertou, de vida principalmente, e uma mensagem pro pessoal de casa para poder inspirar todo mundo, para essa molecada que vem chegando e para quem já desistiu e às vezes precisa de uma injeção de ânimo aí para dar um up na carreira e voltar a brincar e estar no meio dos amigos, às vezes sofrendo com algum problema psicológico e muitas outras coisas que a gente sabe que o mundo de hoje traz até a gente aí, toda a ansiedade que o pessoal tem, e colocar, tentar fazer mandar uma mensagem para esse pessoal de casa. Eu diria assim, primeiro você coloca na mão de Deus e você não desista, certo? Não desista. Se você quer laçar, cavaleiro novo, cavalo velho, compre um cavalo pronto, não se iluda com um potrinho recém-nascido. Por mais lindo que ele seja, ele vai demorar muito tempo a ser um cavalo. Como uma criança vem a ser um adulto, um profissional, ele precisa de um bom acompanhamento, de uma boa formação, certo? Então, o cavalo também. Se você é novo, compre um cavalo velho. Não se preocupa de falar, mas teu cavalo é um cavalo velho. Mas depois que você criar prática, experiência, aí você volta para um animal mais novo, né? Treinador é uma coisa, competidor é outra. No Brasil, nós misturamos muito o competidor ser treinador. Meus animais eu que treino. Mas quando você pega um animal pronto, você está adiantado, você está na frente, né? Nos Estados Unidos, quem é domador é um, quem é o treinador do cavalo é outro e quem é o competidor é outro. Por isso que as coisas funcionam muito bem, tá? Mas para os pais eu dou um conselho: dê um cavalo para o seu filho antes dele te pedir uma moto, que com o cavalo você vai saber que ele está ali na pista, na fazenda, no rancho.
e com a moto ele está na rodovia, o nível é muito pior, certo? E outro é apoiem a juventude, porque o nosso futuro está na juventude. Eu já fui jovem e não tinha medo, não pensava em perigo, nada. Hoje eu levo muito mais cauteloso, hoje eu levo as coisas muito mais segura e o resultado tem sido bem melhor. Tem chegado meninos lá que com dificuldades e a gente tem colocado eles no cavalo e hoje eles são outra pessoa. Lá no nosso CT não bebe, não fuma, não tem droga, não tem cigarro, não tem celular. A hora que nós vamos para a pista laçar, o celular fica tudo no galpão. A hora que nós terminar o nosso trabalho, aí cada um que pega as suas coisas, né? Então, o conselho que eu dou é assim: coloque na mão de um profissional, coloque seu filho na mão de um profissional consciente, que vai trazer boas informações, que vai trazer boas disciplinas, que leve ele, digamos assim, rígido, firme, sério, sem brutalidade, sem palavrão, sem nada. Lá na regra nossa, não pode ter xingamento, não pode ter bater animal, não pode ter palavrão, não tem os palavrão que se usa no dia a dia e não tem lá. Lá também, antes de ser o CT, é a minha casa, é a minha família. Minha mulher, minha filha tá junto com todo mundo. Sou uma hora soltando boi, outra hora filmando, outra hora embretando boi. Lá é um ambiente familiar, certo? Então, para os pais eu digo, coloque o seu filho num ambiente sadio. E melhor do que o cavalo não tem. Porque o cavalo, ele conhece todas as pessoas. Um cavalo que você nunca viu ele, se você chegar nele calmo, ele mantém calmo. Se você chegar nervoso, ele se agita. Se você chegar bruto, ele vai se fugir, porque é a autodefesa dele. Então o cavalo entende e lê a expressão corporal de cada um. Nós vamos fazer uma campanha no Brasil aqui. Tava falando aquele dia lá, troca o seu iPhone por um cavalo pra molecada. Vai todo mundo chegar e dar o seu iPhone e sair montado num cavalo pra melhorar. Brincadeiras à parte, mas assim, isso aí foi um grande recado, cara que vivia lá, que vive lá, e numa conversa falou isso, que falta esse incentivo para isso, né? No nosso país aqui, infelizmente, tem bastante incentivo pro cara para colocar uma música ali, botar e rebolar e fazer um monte de outras coisas que a gente não precisa nem falar aqui. Mas o incentivo para o cavalo, é igual o senhor falou, eu também, na juventude, a gente às vezes tem um outro caminho, mas tem outra cabeça, e com o passar do tempo vai tentando isso, que a gente puder guiar essa molecada nova e as pessoas experientes, como o senhor está aqui com a gente, batendo esse papo e poder passar isso. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer pela a disposição de vir aqui, a disponibilidade de vir aqui com a gente, de estar aqui junto e poder trocar essa ideia aqui. E com certeza a gente vai se encontrar outras vezes. Para o mundo do cavalo eu estou aberto qualquer hora. Show de bola, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho aí, o pessoal, todas as plataformas, todas as redes digitais, o Mundo Equestre bateu nos últimos 28 dias mais de 2,3 milhões de visualizações em todas no Facebook e no Instagram. Então, no próprio YouTube, o número de inscritos crescendo muito. Eu queria só agradecer vocês aí por tudo isso. Coloca a cidade que você tá, de onde que você tá, e o caldo tá engrossando, tá? A gente não vai desistir não e o negócio vai ficar grande. Valeu mais uma vez, muito obrigado. Vem com a gente. Eu quero agradecer ao Danilo e a equipe dele e ao Mundo Equestre, né? E dizer também que eu tenho lá o CT Celso Batista, no meu Instagram é Celso Batista 18, e nós temos lá também a escolinha, e quem precisar de ajuda ou quiser começar do zero, nós estamos por lá à disposição. Muito obrigado. Show de bola. Top.